Muitos homens, depois dos 55 ou 60 anos, começam a acreditar que a vitalidade simplesmente desaparece com o tempo, como se o corpo deixasse de responder, como se a única solução estivesse numa pequena pílula azul. Mas a verdade é que o corpo masculino não perde essa capacidade. Ele apenas fica mais silencioso, como um motor antigo que ainda funciona, mas precisa de um toque certo para voltar a ganhar força. E é por isso que hoje quero conversar consigo com calma, sem tabu, sem constrangimento. Sou a doutora Sofia Monteiro e há mais de 3 décadas acompanho homens que, em silêncio, carregam dúvidas, frustrações e um medo discreto de perder a sua essência masculina. A maioria nunca fala sobre isso. Guardam tudo por vergonha. E quanto mais guardam, mais difícil se torna pedir ajuda. Neste vídeo, quero mostrar-lhe algo simples, natural, e que muitos médicos não explicam por falta de tempo. Um pequeno ritual de 2 minutos capaz de melhorar a circulação na região pélvica e reativar a resposta natural do seu corpo. Não é magia, não é milagre. É apenas o seu corpo a voltar a funcionar como deveria. E ao longo dos próximos minutos, quero guiá-lo passo a passo, com tranquilidade, para que recupere confiança, firmeza e a sensação de vitalidade que merece sentir. Antes de lhe ensinar o método, quero contar-lhe sobre um paciente que me marcou profundamente. Vamos chamá-lo de Sr. Álvaro, um homem de 63 anos, reformado, tranquilo, mas com um olhar sempre preocupado quando entrou pela primeira vez no meu consultório. Ele explicou-me que já não conseguia ter ereções firmes. Disse-me, quase em voz baixa, que a intimidade tinha começado a trazer mais ansiedade do que prazer. E como muitos homens, tinha recorrido a comprimidos. Funcionavam de vez em quando, mas deixavam-no com dor de cabeça, palpitações e uma sensação de dependência que o incomodava profundamente. O que mais o magoava não era o físico, era sentir que estava a perder uma parte importante de si, a sua confiança, a sua presença, a sua identidade masculina. Enquanto eu ouvia, percebi que o problema não era apenas falta de ereção. O corpo dele estava a enviar sinais há muito tempo. Tensão acumulada na região pélvica, má circulação, cansaço persistente, estresse silencioso. Expliquei-lhe que existiam formas naturais de reativar esses caminhos. Pequenas práticas que, quando feitas todos os dias, conseguem devolver ao corpo aquilo que a idade tenta retirar. E foi assim que começamos uma jornada simples, mas transformadora, que quero agora partilhar consigo. Quando o Sr. Álvaro me contou tudo o que estava a sentir, ficou claro que o problema dele não era apenas idade. Com o passar dos anos, o corpo masculino passa por mudanças silenciosas que poucos percebem, mas que têm um impacto direto na qualidade das ereções. Expliquei-lhe que depois dos 50 ou 60 anos, as artérias ficam menos elásticas. O sangue já não chega com a mesma força à região que controla a ereção. E quando isso acontece, mesmo o desejo estando presente, o corpo simplesmente não responde como antes. Há também outro fator muito comum: sentar-se durante longas horas, seja no carro, no sofá ou no trabalho. Essa pressão constante aperta a região do períneo, uma zona-chave para o fluxo sanguíneo. É como uma mangueira dobrada. Por mais água que exista, ela não passa. Além disso, o estresse acumulado ativa o sistema de luta ou fuga, que contrai os vasos sanguíneos e bloqueia a ereção. Muitos homens vivem nesse estado sem se darem conta. Quando juntei todas estas peças, o Sr. Álvaro finalmente percebeu que não estava estragado. O corpo dele só precisava de ajuda para abrir novamente os caminhos por onde o sangue deveria fluir. E é exatamente isso que o método de 2 minutos faz. Quando expliquei ao Sr. Álvaro que existia um método simples, capaz de melhorar a circulação e aliviar a tensão na região pélvica,
Ele olhou para mim com surpresa. Disse-me: Doutora, se fosse assim tão simples, alguém já me teria falado disso antes. E eu compreendo esse sentimento. A maioria dos homens acredita que apenas medicamentos podem resolver este problema. Mas o corpo não funciona assim. Ele responde melhor quando recebe o estímulo certo, suave, consistente e direcionado. O método de 2 minutos é exatamente isso, uma forma natural de abrir caminhos que o envelhecimento foi estreitando, aumentar o fluxo de sangue e recuperar a sensibilidade e a força que parecem ter desaparecido. Expliquei-lhe que o protocolo tem 3 passos fundamentais. O primeiro, para libertar a região que controla a entrada de sangue no pênis. O segundo, para ativar o motor hormonal, que sustenta a povitalidade masculina. E o terceiro, para acalmar o sistema nervoso e impedir que a ansiedade interrompa a ereção. Não exige força nem equipamentos especiais, apenas as suas mãos e 2 minutos do seu dia. Quando o senhor Álvaro ouviu isto, respirou fundo e disse: Se é algo que posso fazer por mim mesmo, então quero tentar. E foi aí que a mudança começou. Passo 1. A massagem perineal. Abrir a porta do fluxo de sangue. Mostrei ao senhor Álvaro que o primeiro passo deste método não tem nada de complicado. Na verdade, é um gesto simples, mas profundamente poderoso, porque atua exatamente na região que controla a entrada de sangue no pênis, o períneo. Expliquei-lhe que o períneo é aquela pequena área entre o escroto e o ânus, uma zona que quase nunca recebe atenção, mas que funciona como uma verdadeira estrada central para a ereção. Ali passam músculos e artérias fundamentais. Quando estes músculos ficam tensos, seja por má postura, sedentarismo ou idade, o fluxo de sangue fica parcialmente bloqueado. A massagem perineal serve para relaxar esta zona e permitir que o sangue volte a circular com liberdade. Ensinei-lhe o gesto: sentar-se confortavelmente, usar 2 dedos e fazer movimentos circulares suaves no centro do períneo durante cerca de 1 minuto. Não deve doer. A sensação ideal é de alívio, como se estivesse a desfazer um nó escondido no corpo. Depois de alguns dias, o senhor Álvaro disse-me: Doutora, sinto uma leveza nova ali, como se algo finalmente tivesse desbloqueado. E esse é o primeiro sinal de que o corpo começa a despertar. Passo 2. A massagem escrotal. Cuidar do motor da testosterona. Depois de alguns dias a praticar a massagem perineal, o senhor Álvaro perguntou-me com um sorriso tímido: Doutora, existe mais alguma coisa que eu possa fazer? E sim, havia. O segundo passo é tão importante quanto o primeiro, porque atua diretamente no que muitos homens sentem falta com o passar dos anos: a vitalidade hormonal. Expliquei-lhe que o escroto, aquela bolsa de pele que protege os testículos, funciona como um sistema natural de arrefecimento. Os testículos precisam de estar a uma temperatura ligeiramente mais baixa para trabalharem bem. Quando a temperatura sobe devido à roupa apertada, excesso de peso, longas horas sentado ou má circulação, a produção de testosterona diminui. A massagem escrotal ajuda precisamente aqui. Ela melhora o fluxo de sangue, reduz a tensão nos tecidos e cria um ambiente mais saudável para os testículos. Mostrei-lhe como fazer: segurar suavemente o escroto com as 2 mãos, sem apertar, apenas apoiando. Depois, usar os polegares para realizar movimentos circulares suaves na pele do escroto. Por fim, deslizar levemente os dedos ao longo do cordão espermático, aquele pequeno canal que sobe em direção ao abdômen. Tudo isto durante cerca de 1 minuto. Uma semana depois, o senhor Álvaro voltou com um brilho diferente no olhar. Tenho mais energia e acordo mais desperto, disse-me. É assim que sabemos que o motor interno começa a reacender. Passo 3. A respiração profunda. Desligar a ansiedade, ligar a ereção.
Apesar de o Sr. Álvaro já sentir melhorias com as 2 massagens, ele confessou-me algo importante. Às vezes começo bem, mas o medo de falhar faz tudo enfraquecer. E isto é mais comum do que imagina. Expliquei-lhe que a ereção não depende apenas do sangue. Depende também do sistema nervoso. Quando o homem está ansioso, preocupado ou inseguro, o corpo ativa o modo de luta ou fuga, que contrai os vasos sanguíneos e impede o pênis de manter firmeza. É como tentar encher um balão enquanto alguém aperta a boca dele. Por isso, o terceiro passo do método é a respiração profunda, que ajuda a acalmar a mente e a abrir novamente os caminhos que o estresse fecha. Ensinei-lhe a técnica: inspirar pelo nariz durante 4 segundos, sentir o ar descer até o abdômen. Depois, expirar lentamente pela boca durante 6 segundos. Repetir 10 vezes enquanto faz a massagem. Disse-lhe que não era apenas uma questão de respirar, mas de permitir que o corpo trocasse o estado de alarme por um estado de tranquilidade. Chamamos a isso anclagem. O homem volta a sentir o corpo, a presença, o momento, e a ansiedade perde força. Depois de uma semana, o Sr. Álvaro disse-me: doutora, agora consigo manter-me calmo, e tudo flui muito melhor. E é neste ponto que a transformação começa a ser completa. À medida que o Sr. Norálvaro foi praticando os 3 passos, a massagem perineal, a massagem escrotal e a respiração profunda, algo muito interessante começou a acontecer. Ele já não sentia apenas pequenas melhorias. Sentia o corpo a trabalhar em conjunto, como se cada parte soubesse exatamente o que fazer. Expliquei-lhe que este é o verdadeiro poder do método. O primeiro passo abre o caminho para o sangue chegar onde precisa. O segundo cria um ambiente saudável para os testículos, o motor hormonal, funcionarem melhor. E o terceiro acalma a mente, impedindo que a ansiedade feche novamente aquilo que o corpo está a tentar abrir. Quando estes 3 elementos se alinham, o corpo masculino responde de forma muito mais completa. A circulação melhora, a sensibilidade aumenta e a ereção deixa de depender apenas da sorte do momento. Disse-lhe que é como ajustar um instrumento musical antigo. Não adianta mudar apenas uma corda. É preciso afinar tudo: tensão, vibração, respiração. Com o tempo, o Sr. Álvaro começou a perceber esta harmonia interna. Sentia-se mais firme, mais seguro, mais presente. Não era um pico momentâneo, era uma melhoria que se espalhava pelo dia inteiro. E é isso que muitos homens nunca tiveram oportunidade de experimentar. O corpo a funcionar como um sistema completo, não como peças separadas. 2 semanas depois de começar o método, o Sr. Álvaro voltou ao consultório com um sorriso tímido, mas cheio de significado. Sentou-se e disse: doutora Sofia, algo diferente está a acontecer. Não é só a ereção, é como eu me sinto durante o dia. E isso é exatamente o que eu vejo em muitos homens que praticam estes 3 passos diariamente. Ele contou-me que já conseguia ter ereções mais firmes, sem depender de comprimidos, e que a intimidade tinha deixado de ser motivo de tensão. Disse-me: agora, sinto que o meu corpo está do meu lado, não contra mim. E este é um dos sinais mais bonitos de recuperação. A confiança volta. Antes de terminar, quero deixar-lhe uma mensagem que repito muitas vezes aos meus pacientes. A vitalidade masculina não desaparece, ela adormece. E quando um homem aprende a cuidar do seu corpo com atenção, com respeito e sem vergonha, esse vigor desperta de uma forma bonita, natural e poderosa. Disse isso ao Sr. Álvaro e digo também a si. Não importa a idade, nem há quanto tempo enfrenta dificuldades. O corpo tem uma capacidade extraordinária de recuperar quando recebe o estímulo certo. Os 3 passos que partilhei consigo, tão simples, tão rápidos, já ajudaram muitos homens a reencontrar confiança, firmeza e tranquilidade. E o mais importante, devolvem ao homem a sensação de que ele está novamente no comando da própria vida.
Se durante anos carregou dúvidas, medo ou frustração, saiba que não está sozinho. E que nunca é tarde para recomeçar. A saúde íntima faz parte da saúde geral, e cuidar dela é um gesto de amor por si e por quem está ao seu lado. Se sentir que precisa de um apoio extra, explore também o método complementar de poucos minutos por dia, que reforça ainda mais todo este processo. O primeiro passo é simples: decidir cuidar de si. E quando dá esse passo, tudo começa a mudar.